Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande investimento que eu fiz nas ações do Banco do Brasil. Eu investi mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil, pessoal. E eu acredito que o Banco do Brasil, neste patamar de preço, olhando para longo prazo, poderia se confirmar uma excelente oportunidade. Oportunidade tanto de valorização, como também de bons pagamentos de dividendos. Claro que isso, na minha opinião, nada se trata de recomendação e eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final, porque para você que ficar comigo aí, eu vou revelar um segredo sobre Banco do Brasil que você poderia dobrar o seu capital, fora que você poderia se aposentar com as ações do banco, se baseando por esse estudo aqui que eu vou trazer para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e já adianto vocês que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que 39,83% da carteira está nas ações do Banco do Brasil. Tecnicamente, pessoal, já ter aí, né, uma posição acima de 30%, de 25% já é uma posição grande. E acima de 35% já é uma posição bem grande, que é o caso aqui do Banco do Brasil. Essa é uma participação bem expressiva, né? E em segundo lugar temos aqui o Itaú, né, que está na minha segunda maior posição. É uma posição grande, já está ficando bem grande também, se aproximando dos 30%, aqui quase se equiparando com o Banco do Brasil. Tecnicamente, se o Itaú subir mais os 30%, ele pode até mesmo bater o Banco do Brasil naturalmente. Então, são minhas duas maiores posições e eu acredito nesses dois bancões olhando para médio e longo prazo. O destaque aqui desse vídeo é para o Banco do Brasil, né? Quando a gente pega, muitas pessoas podem achar que eu estou no prejuízo. Ah, você está perdendo 6%? Não, pessoal. Eu já tenho ações do Banco do Brasil há mais de 4 anos. Então, esses 100 mil não foram acumulados de agora. Foi no longo prazo, né? Desde ali de 2022 que eu venho acumulando ações do Banco do Brasil sistematicamente. Pegando neste período, a rentabilidade que eu obtive com o Banco do Brasil no período, já incluindo valorização, dividendos e reinvestimento, foi de 120%. Agora que a ação caiu, essa rentabilidade acabou recuando. Então, 120% em 4 anos, quanto isso daqui dá ao ano, né? Pra gente ver mais ou menos quanto que o Banco do Brasil deu para nós. Então, tecnicamente, não vou usar aqui a calculadora de juros compostos, mas se não me falha a memória, dá mais de 20% ao ano na média, pegando aí 120%, e colocando aí em 4 anos, que já é, né, uma bela rentabilidade. 120% aí em 4 anos já é bastante. A carteira toda, no geral, pegando aqui mesmo com essa queda que tem tido agora, tem gerado aí, né, 94% de rentabilidade. Perceba que é sim uma boa rentabilidade olhando ali para o ano de 2022 em diante, que também dá mais de 20% ao ano na média, mostrando que uma carteira de dividendos bem performada, com boas empresas, pode proporcionar aí um excelente ganho para vocês no médio a longo prazo. E também, pessoal, o Banco do Brasil hoje realizou o BB Day, né? Que acaba sendo aí um dia que todos os executivos do banco se reúnem para discutir as perspectivas futuras de crescimento. A gente sabe que o banco tem enfrentado uma crise aqui no curto prazo por conta do agronegócio, né? O agro tem sido impactado, desvalorização do preço das commodities agrícolas, por ser um banco muito ligado ao agro, e tem essa ciclicidade embutida, né, de por meios indiretos. E além disso também, né, isso fez com que o lucro acabasse aí recuando, voltando para a faixa dos 20 bilhões. Mas a perspectiva para 2026 já é uma leve recuperação no resultado, pelo menos em comparação com o ano de 2025. Perceba que a CEO disse aqui, né, que não vai ser um ano fácil. De fato, o recado da CEO do banco disse que 2026 será um ano complicado, porém será menos complicado do que o ano de 2025. Então a minha perspectiva para este ano fica aqui no guidance do banco.
E acredito que aqui no primeiro trimestre o banco possa surpreender o mercado com resultado acima do esperado, quem sabe dando-lhe de 5 a 5,5 bilhões de lucro, né, projetado para o primeiro trimestre de 2025. Se ele ficar nessa faixa de 5 a 5,5 bi, ele poderia bater esse piso desse guidance, né, de 22 a 26 bilhões de lucro projetado no ano de 2026. E a perspectiva também é que a partir ali do segundo semestre, né, de 2026, a carteira do agro já começa a ter uma leve redução na inadimplência. Então a gente pode ter uma recuperação mais expressiva do banco a partir do segundo semestre, ali no terceiro e quarto trimestre, mostrando de que, consequentemente, o banco poderia aí, né, ter um resultado bem interessante. Se ele ficar no meio desse guidance, supondo aqui, ó, 24 bilhões, ele estaria barato. Por quê? Se a gente pega hoje, ainda mais agora com a queda, né, voltando as ações ali para os R$ 23, o banco ficou ainda mais barato. Porque se você pegar aqui, ó, o valor de mercado hoje do Banco do Brasil está em 130 bilhões, arredondando, né, com a queda de hoje. Se você divide por 24 bilhões, você tem uma relação preço-lucro de 5,4 vezes, o que é muito barato. Geralmente esse banco aqui no mercado de alta é precificado por 10 a 9 vezes PL, mostrando que a ação poderia dobrar de preço para que isso, né, acontecesse. E aí, se você trabalha num cenário de recuperação, projetando para 2027 em diante, você poderia supor que o Banco do Brasil estaria com um PL de 4,3, o que é ainda mais barato se o banco recuperar aquela rentabilidade, aqueles 15 a 16% de ROI. Até o 20% foi a época de ouro do banco, então eu não vou me basear por 20%. Eu vou ficar mais na média do Banco do Brasil mesmo, que é ficar de 15 a 16% ao ano. E aí, se o banco voltar a lucrar 30 bi, supondo aqui essa base de patrimônio, claro que esse patrimônio vai crescer, né? Então o banco pode voltar a dar um ROI de 16%, que seria um ROI mais sustentável aqui, né? Para os padrões de Banco do Brasil. De qualquer forma, a taxa de crescimento do lucro poderia ser interessante, porque se o banco reportar um ROI de 16% e hoje ele paga um payout de 30%, se o banco reinvestir isso a um ROI de 16%, você espera um crescimento no seu lucro de 11,2% ao ano. Então é até prudente aí da gestão acabar retendo uma parte do lucro, porque isso aqui pode beneficiar o crescimento do lucro do banco no futuro. E se ele pagar um dividendo médio na faixa ali de 8%, que é o que ele paga para o acionista de uma forma consistente, você poderia ter um retorno embutido na ação de mais de 19% ao ano, isso sem considerar o rating, tá? Se você colocar o rating, reprecificação do preço das ações, supondo que as ações subam 6% ao ano na média, você poderia ter uns 25,2% ao ano, mostrando uma baita rentabilidade em Banco do Brasil. E olha que legal, comprando abaixo do valor patrimonial, hoje se você pega o PVP projetivo do Banco do Brasil é ainda mais barato. Porque se você coloca aqui a perspectiva de um valor patrimonial nesse ano, né, um VPA de R$35. Pablo, como se calcula o VPA? Muito simples, você vai pegar o patrimônio líquido, né, que é o capital do sócio da empresa, e dividir pelo número de ações em circulação. Então você estaria pagando hoje em Banco do Brasil um PVP de 0,65. A média dele é ser cotada por uma vez valor patrimonial, mesmo com lucro líquido amassado como está agora. Então você já tem aí um potencial de upside de 53% nas ações. Fora que no mercado de alto, o Banco do Brasil costuma ser precificado por múltiplos mais elevados, de 1,57 vezes o valor patrimonial. Então hoje ele aí a 0,65, você tem um potencial de 141% de alta para o banco retomar naqueles preços antigos. Então uma alta bem expressiva, poderia dobrar seu capital. E se o banco voltar a ter um lucro pujante como antigamente, você poderia ter um dividendo, um LPA de 5,23, se ele repassar, voltar ali com 40% de payout, enxugando essa inadimplência, pode ter R$2 por ação, que nas cotações atuais daria um yield de 9,1% ao ano na média, mostrando que o banco poderia voltar a ser um excelente pagador de proventos, fora também toda essa expectativa, né, de rentabilidade do Banco do Brasil no longo prazo. E é por isso, pessoal, que eu tenho o Banco do Brasil como a maior posição da minha carteira, porque eu acredito na recuperação do banco, eu acho que isso aqui é um momento passageiro, como já aconteceu diversas vezes com o Banco do Brasil, né, em vários momentos, e o banco não perdeu seus fundamentos, ele continua sólido, continua aí, né, um bom pagador, mesmo que nesses tempos aí, ele tá um pouco mais complicado, mas isso já aconteceu no passado, várias e várias vezes, ó, 2016 também ele ficou fraco, depois recuperou, 2013 aqui o lucro caiu, ó, não teve prejuízo, tá? Isso aqui tá errado. Se você pega ali o balanço do Banco do Brasil em 2013, foi positivo. Basta você consultar isso aqui no RI do banco. Então você vê que no ano ele teve lucro, mas aqui contabiliza com prejuízo por um erro aqui do investidor 10, né? Mas, tecnicamente, o Banco do Brasil nunca deu prejuízo, pessoal. Ou seja, né? O banco sempre deu
uma lucratividade positiva para os seus acionistas. Então, na verdade, nessa lista aqui, ó, deveria aparecer, nunca deu prejuízo, mas infelizmente o investidor 10 acaba não contabilizando tudo de maneira perfeita, né? Tá bom, Pablo, e qual que hoje seria o preço justo da ação do banco, se eu tô buscando valorização? Se você colocar aqui, ó, pela lupa, né, do Benjamin Graham, supondo uma recuperação ali para a faixa dos 5 a 6 reais por ação, voltando à recuperação do lucro, você pode supor que o preço justo da ação seria aproximadamente aí, pessoal, 65 reais, tá? No cenário mais otimista. Então você teria um upside, considerando hoje a 23 reais, um potencial de alta de 186% na cotação das ações. É por isso que eu vejo uma assimetria de que o banco está muito barato, mal precificado pelo mercado, está sendo desacreditado porque o mercado não acredita que o Banco do Brasil vai se recuperar. E historicamente o Banco do Brasil, né, pegando ali desde o Plano Real, ele gerou mais de 27% ao ano na média de retorno. Então perceba que gerou um baita retorno ao acionista. Você pega numa lupa mais longa, desde o Plano Real, o retorno foi bem alto. E aí você poderia ter multiplicado seu capital com o Banco do Brasil expressivamente no longo prazo. Então, se você acredita no banco daqui para frente, pode ser sim uma tese interessante. O curto prazo tende a ser um pouco complicado, com dividend yield mais baixo, na faixa de 4,5% a 5% ao ano, e aí, né, a ação segue em queda. Mas se você está pensando aí para o médio prazo e longo prazo, surfando essa expectativa de recuperação, pode ser uma ação bem interessante. Eu vou continuar segurando o Banco do Brasil, acredito que será aí um bom gerador de rentabilidade aqui na carteira do canal. E quem sabe, né, se as ações continuarem caindo, voltando ali abaixo dos 20 reais, eu não posso realizar mais alguns aportes, porque eu queria poder baixar esse meu preço médio aqui, pessoal. Gostaria muito que o Banco do Brasil voltasse ali para os 18 reais, 17 reais, que com certeza eu daria um jeito de tentar baixar esse preço médio, né, voltando ali para os 21 a 20 reais, que aí seria bem interessante. Claro que meu preço médio ajustado por proventos é ainda menor. Pegando ali o tanto que eu recebi de dividendos à posição, na verdade meu preço médio ajustado fica de 20 reais. Mas já pensou você ter Banco do Brasil pela metade do valor contábil? Isso aqui poderia inflar ainda mais a sua rentabilidade. Então, na verdade, você tem que ficar feliz, né, que a ação segue caindo, porque você pode comprar em preços cada vez menores uma boa empresa com uma boa perspectiva de médio e longo prazo. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Qual que é a única desvantagem aqui? A baixa visibilidade de quando será essa recuperação. A gente não sabe se vai ser esse ano, no ano que vem. Esse ano já tem uma expectativa de se recuperar. Mas uma recuperação mais consistente, fazendo o banco voltar numa crescente maior, sem ter essas interferências, a gente não sabe. Mas, observando o padrão do banco, de 2027 em diante, a probabilidade é alta do banco acabar recuperando a sua rentabilidade em um patamar interessante. Mas não significa que você precisa esperar até a recuperação para ter retorno. Você pode ter retorno antes, porque o banco já está barato. O mercado pode reconhecer esse prêmio de risco e colocar isso no preço das ações do Banco do Brasil. Você pode surfar um upside grande, fora que nesse meio tempo você vai receber um dividendo aí de 4 a 5% ao ano, que vai complementar assim a sua rentabilidade. E para você que segurar para longo prazo, vai estar preparado aí para absorver uma boa base de renda passiva e também, né, essa expectativa de recuperação no lucro para o médio a longo prazo. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e para mim que já sou investidor mais avançado, o que eu faço? É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Eu tô falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre. Segundo fator, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic Pharma. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo, tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir aqui a planilha das ações das baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, sigo firme aqui com o banco na carteira,
e acredito que será sim uma boa decisão de investimento, olhando no futuro. Não tenho pretensão de me aproveitar de algum dividendo, alguma coisa do Banco do Brasil agora. Eu penso nele daqui para frente, tá? Porque é um banco de longo prazo e se você tiver paciência, acredito que muitos investidores serão agraciados com bons resultados e também bons dividendos. Só vai demorar um pouquinho disso acontecer, como em outras ações acabaram patinando e a gente espera até com que as coisas melhorem, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!